Olá, amigos e amigas, muito bom dia a todos. Chegamos no 14º vídeo sobre espiritualidade. Como desenvolver uma espiritualidade sadia, corajosa, em meio a um mundo adoecido e amedrontado. Eu sou Lailton Barbosa, apóstolo na Igreja Batista Profetizando Vida. E durante essa série de vídeos, eu tenho falado com vocês sobre princípios espirituais que eu considero importantes para o desenvolvimento de sua vida espiritual, de forma sadia, de forma corajosa, de acordo com a palavra de Deus. E o nosso último tema hoje, dentro dessa série de vídeos, é espiritualidade. Nós temos dado durante esses dias o passo a passo. Cada vídeo contém uma lição, um princípio muito importante para o seu desenvolvimento. Por isso eu recomendo que você que entrou agora, que está vendo esse vídeo hoje, volte na série, olhe o primeiro vídeo, deixe que o princípio venha sobre você, deixe que o princípio assuma poderosamente o seu interior. E aí você vai construindo a cada instante, em cada momento. A Bíblia que eu sempre uso é essa Bíblia, a Mensagem, que eu considero ela com uma linguagem apropriada, de forma compreensível para os nossos dias hoje. Durante todos estes dias, nós falamos de princípios espirituais que vimos na vida do Senhor Jesus. Então, mesmo assim, diante disso, eu preciso dizer que eu creio que uma espiritualidade sadia, ela nasce do seu relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus, ele é possível quando você conhece a palavra dele. Quando você estuda a sua palavra, quando você busca na palavra de Deus. Mas existe uma pessoa, aí você pode dizer, mas Lailton, é possível uma pessoa desenvolver esse tipo de espiritualidade? É sim, e nós temos um modelo. O modelo é o Senhor Jesus. Nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, nós vamos ver como ele viveu, como ele aplicou exatamente o que nós falamos aqui durante esses 14 dias. Eu preciso dizer que se você ainda não assinou meu canal, assine o canal no YouTube, ative as notificações, porque sempre eu vou estar preparando materiais dentro dessa perspectiva de espiritualidade, de vida abundante. Ative as notificações e, mais importante do que tudo isso, compartilhe com alguém que você acredita que vai ajudar essa pessoa. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, é a nossa fala de hoje, é a nossa mensagem de hoje, a nossa porção, né? Mateus, capítulo 11, versículo 7, diz assim: é o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Enquanto os discípulos de João voltavam com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: estou enviando o meu profeta diante de vocês para preparar a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante do que João, o Batista.
Mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. Olhando por esse ângulo, João é o Elias que vocês esperavam chegar para apresentar o Messias. Vocês estão me ouvindo? Entendem o que eu digo? Como posso comparar essa geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse dia, nos reunimos em Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de chegarmos ao 14º vídeo, Senhor. De aprendermos, Senhor, com a Tua palavra, de sermos orientados de acordo com o Teu princípio, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir nesse entendimento. Nós somos o que Tua palavra diz que somos, nós temos o que Tua palavra diz que temos, e nós podemos fazer o que ela diz que podemos fazer. E hoje, corajosamente declaramos, seremos ensinados por esta palavra. A nossa mente está alerta, o coração receptivo e a vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O que é que acontece nesse texto? Entenda que espiritualidade é a sua conexão com o transcendente, com a divindade, com Deus. Muitas pessoas buscam a espiritualidade a partir de uma religião. E na época de Jesus não era diferente. Os judeus esperavam o Messias, eles tinham uma concepção que o Messias viria e os resgataria do domínio de Roma, de todo aquele império escravizante que estava sobre Jerusalém. Então apareceu Jesus com uma mensagem totalmente diferente do que eles esperavam. E Jesus e os discípulos, inclusive João, o profeta que tinha anunciado Jesus, ficou confuso, porque ele não esperava que o Messias tivesse o comportamento que Cristo teve. A espiritualidade que Jesus desenvolve, ela quebrou os paradigmas e ainda confronta os paradigmas até hoje. Porque sempre nós temos a intenção ou o preconceito de que a espiritualidade é aquele sujeito recluso, isolado dos outros, que para ser santo você não se relaciona, que para ser santo você não ri, você não brinca, você não é leve. Foi desenvolvida em nós a percepção de que espiritualidade é isolamento, é se isolar nas montanhas, é não se relacionar, é negar a existência, é negar a vida, é negar a alegria de viver. E o Senhor Jesus, ele vem e quebra esse paradigma. E ele está falando que João, o profeta, o batista, aquele que batizava as pessoas nas águas, era alguém que as pessoas respeitavam muito. Porém, as pessoas tinham também o mesmo pensamento. Um pensamento de reclusão. Ele disse, olha, vocês foram até o deserto ver João. E ele não estava vestido com roupa de grife, ele não estava bem vestido. Vocês foram ver um profeta. E esse profeta anunciou vocês um reino, esse profeta anunciou uma forma de alguém que viria. Mas será que vocês estão acreditando?
Será que vocês estão percebendo? João veio jejuando e isolado e vocês disseram que ele tinha demônios. Eu vim e comecei a me relacionar e vocês não aceitam o fato disso. Eu acredito que João se escandalizou com Jesus. Ele olhou para Jesus e achou que Jesus não era tudo aquilo que ele esperava. Inclusive, ele manda os discípulos dele perguntar: nós esperamos outro, é tu mesmo, nós esperamos outro. Sempre as pessoas vão ter essa dificuldade de aceitar que a espiritualidade nos santifica. Nós temos, e aí deixa eu contar uma história para vocês. O sacerdote, ele preparou o azeite. Ele passou 7 dias preparando o azeite. Ele tem alguns rituais de preparação. O azeite precisa descansar, precisa ser prensado. As essências para misturar no azeite precisam ser colocadas em dias específicos. E durante os 7 dias ele prepara aquele azeite. Durante 7 dias ele vai preparando aquele azeite. No 7º dia, quando ele termina de fazer o azeite, ele está colocando o azeite numa vasilha. Ele tem uma vasilha assim de aproximadamente 1,5 litros. E o azeite está quase pronto. Está faltando alguns minutos para dar o ponto do azeite. E quando o azeite dá o ponto, a cor fica certa, tudo fica como deve ser. O sacerdote olha para aquele azeite e diz: graças a Deus, terminei o azeite. E é nesse momento que uma mosca intrusa, mandada pelo inimigo, o sujo vem, pá, cai naquele azeite. Na sua concepção, você que está me assistindo, aquele azeite ficou contaminado? Sim ou não? Você que está me vendo agora, na sua concepção de espiritualidade, aquele azeite ficou contaminado? A maioria das pessoas que eu conheço diria que sim. Porque essa é a nossa visão de espiritualidade. Nos preparamos, nos separamos para Deus, lemos a palavra, oramos, jejuamos, nos submetemos, perdoamos os que nos ofenderam, perdoamos a nós mesmos, perdoamos os que nos ofenderam, nos arrependemos, fazemos toda essa preparação. E achamos que uma pequena coisa vai e contamina. Deixa eu te falar. A visão certa e a visão da espiritualidade que Jesus está pregando não era que a mosca contamina o azeite, mas que o azeite santifica a mosca. Nós criamos, a partir da religiosidade escravizante, impregnada em nós, uma relação com Deus de que tudo está contaminado e de que qualquer coisa tem tirado a nossa luz, tem tirado a nossa fé, consegue nos desviar. Jesus, como ele vem, ele é batizado por João Batista, vai para o deserto e depois do deserto ele sai diretamente para um grande centro, onde tinha muitas pessoas. E ele começa, e o primeiro milagre dele é numa festa de casamento. E o primeiro milagre dele é fazendo um milagre do que João se escandalizaria se soubesse. Não sei nem se ele soube. Porque eles eram das escolas dos essênios. Os essênios não bebiam vinho. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho numa festa de casamento, onde tinha muita gente.
A espiritualidade de João vai para o deserto, se separa de tudo e todos. A que Jesus propõe e a que ele nos ensina é inserida, está no relacionamento. É um desafio de não ser contaminado pelo mundo, mas santificar o mundo. É por isso que Jesus, na oração dele, ele diz assim: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ser santo, ser espiritual, na visão de Jesus, não é se isolar das pessoas, não é evitar problemas, mas é crescer interiormente com essa força que Deus nos dá, a fim de influenciarmos o ambiente que estamos. E ele compara nós como o sal, compara nós como a luz, que não precisa ser do tamanho do ambiente para iluminar o ambiente. Que o sal não precisa ser da mesma quantidade dos alimentos para salgar o alimento, mas consegue dar sabor em pequenas quantidades. Sua espiritualidade é o quê? Sua espiritualidade é do sacerdote que deixou a mosca cair e contaminou todo o azeite? Ou é aquela que acredita que o azeite santifica a mosca? Entenda isso. E a decisão hoje, depois de 14 vídeos, nós estamos no 14º hoje. A decisão que podemos tomar é: eu decido ser espiritual igual a Jesus. Eu decido ser espiritual com a espiritualidade de Jesus. Eu decido ser espiritual. O apóstolo Paulo, em suas cartas, diz que o homem espiritual discerne todas as coisas muito bem, mas de ninguém é discernido. Assim como Jesus revolucionou o mundo de sua época, quando chegaram para ele e trouxeram uma mulher em adultério, uma mulher que deveria ser apedrejada. E ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele levou as pessoas à concepção de que o azeite santifica a mosca, de que Deus é maior do que o pecado, de que o sacrifício de Jesus santifica-nos. Um dia ele orando pelos discípulos dele, por nós, que creríamos nele, ele orou por nós. Ele diz assim: eu te peço, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade sadia, a espiritualidade corajosa é aquela que entende que ela existe para um propósito. Ela não é um fim em si mesma. Ela existe para um propósito. Ela existe para influenciar o meio onde você está, o meio onde você vive. Não é um isolamento, não é um distanciamento. Pelo contrário, é um confronto de convivência. É você ir na direção da mosca. É o azeite que santifica. Quantas vezes a sua vida, o seu relacionamento com Deus tem parado justamente porque você se cobra tanto que quando sucede alguma coisa, alguma mosca na sua vida, você para retomar o processo do começo. Você para retomar o processo do começo. Você não percebe o propósito de ser uma pessoa espiritual. O espiritual não busca a espiritualidade por ele mesmo. Ela não tem um fim em si mesma. Ela tem um propósito. Ela tem uma missão. Os discípulos de João chegaram e disseram: vamos esperar outro? Nós esperamos outro Messias? E Jesus disse: olha o que está acontecendo.
Os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os surdos escutam, os mortos ressuscitam e as pessoas estão ouvindo que Deus está interessado nelas. A espiritualidade sadia é aquela que interfere no seu dia a dia. Rejeite qualquer espiritualidade que te isola das pessoas. Rejeite qualquer espiritualidade que não tem responsabilidade social. Rejeite qualquer espiritualidade que não visa trazer Deus, mostrar Deus para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam a cultura, o pensamento divino e com isso mudem suas vidas na prática, no dia a dia. Espiritualidade que distancia as pessoas, espiritualidade que separa, espiritualidade que pune, espiritualidade que condena no lugar de salvar, no lugar de agregar, não deveria ser aceita. Nós somos chamados, assim como Jesus, para levar as boas novas da salvação. Às vezes uma palavra dura, às vezes um confronto que vai nos trazer a realidade, mas sempre com um propósito para que as pessoas se arrependam de suas práticas erradas e busquem a Deus. Nunca no propósito de isolamento, nunca na perspectiva de que eu sou melhor do que o outro, e sempre que eu fui alcançado primeiro e me torno instrumento de Deus para alcançar o outro. E ele diz assim: não é as pessoas que devem dizer que você é espiritual, mas é a experiência que você vive. Certa feita, um ateu chegou para mim e disse que Deus não existia, porque eu não podia provar. Eu respeitei o ponto de vista dele. Inclusive, filosoficamente, eu disse que Deus não existia de fato, mas ele apenas é. Ele é um ser. Ele transcende a nossa capacidade de intelecto e raciocínio. Não tem como colocar Deus dentro da lógica. Ele não é produto da lógica humana. Ele é além do que tange o nosso raciocínio. Mas eu falei para ele: eu experimento a bondade dele, eu experimento as obras dele, eu experimento o meu relacionamento com ele, e você não pode questionar essa experiência. A sua espiritualidade deve ser uma experiência de santificação, de busca, de revelação. Revelação do quê? A primeira revelação no quesito de espiritualidade é seu autoconhecimento. É você reconhecer quem você é. É você reconhecer de onde você veio, para onde você vai e o que você está fazendo nessa vida. Reconhecimento de seus defeitos, de seus pecados, das áreas que precisam ser melhoradas. Espiritualidade é a sua relação com Deus, como ela está. O profeta Isaías disse que são os nossos pecados que nos separam de Deus. Espiritualidade é como nós falamos nos vídeos passados, é se arrepender dos nossos pecados, é praticar as disciplinas espirituais, e tudo isso tem um propósito: fazer com que outros percebam e também busquem a Deus. O maior propósito é experimentar essa verdade. É uma experiência que você vivencia dia após dia. Como diz a Bíblia no livro de Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Minha decisão hoje, eu decido ser espiritual. Minha decisão hoje, eu decido ser espiritual. Porque quando eu busco essa espiritualidade, eu estou buscando a parte mais profunda do meu ser. Eu estou ajustando aquilo que um dia esteve desajustado. O desajuste do homem começa no espírito. O desajuste da humanidade é espiritual. Muitas vezes nós estamos tentando resolver no âmbito físico
no âmbito emocional e não percebemos que o desajuste principal começa no físico, no espiritual, e as consequências será em outros mundos. Há uma história no judaísmo que disseram que houveram homens que na sua época não apareciam arco-íris. Eram homens tão profundos espiritualmente que na época que eles viveram não aparecia arco-íris no céu, porque o arco-íris é símbolo da aliança com Deus. Mas de onde é que vem o arco-íris? Da luz traspassando sobre a água e formando as cores. O que o arco-íris significa? Dessa junção da nuvem escura com a luz que traspassa a água. É o aceitar da natureza espiritual e da natureza natural, do físico, do secular. Não há separação, não é o isolamento. Por que não existia um arco-íris na época destes homens espirituais, segundo reza algumas crenças no judaísmo? Porque eles foram o arco-íris de sua geração. Quando as pessoas olhavam para ele, via exatamente esse casamento entre o físico e o espiritual, sem separação. Eles viam essa espiritualidade. Venhamos ser assim. Pessoas espirituais que não negam o físico, que não negam a sua parte humana, que aceitam as suas falhas e buscam trabalhar sempre da perspectiva espiritual, sempre experimentando Deus, sua palavra, seus princípios. Só com a experiência é que se comprova a verdade. Eu tenho dito que as pessoas podem questionar muitas coisas na sua vida, mas elas nunca poderão colocar em dúvida o que você experimenta, o que você vivencia. Essa é a forma mais profunda da espiritualidade, a sua experiência com Deus. O Senhor Jesus chama você para experimentar essa vida abundante, essa vida eterna que começa hoje. Não deixe que o ladrão, seja qual ele for, seja religião, seja seus traumas, seja suas dúvidas, não importa qual é o ladrão. Não deixe que o ladrão, que vem para matar, roubar, destruir, te prive de viver a vida com a abundância que Deus tem preparado para você. Tome a decisão hoje de ser uma pessoa espiritual, de ser essa pessoa que santifica a mosca que cai. As moscas sempre vão cair, mas você, experimentando a verdade, terá poder de santificar o que acontecer. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter passado esses dias de mentoria espiritual. Nós continuamos a mentoria pelo grupo do Telegram. Mas hoje nós findamos essa série Mentoria Espiritual. Virão outras, mas nós estamos findando. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro por esta pessoa. Eu peço, Senhor, que esse entendimento de vida espiritual e de experiência contigo seja consolidado nesse coração. Oro, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu decido ser espiritual.
é a 14ª decisão que muda a minha espiritualidade para que ela se torne sadia e corajosa em meio ao mundo adoecido e amedrontado. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não assinou o canal, assine e ative as notificações. Que Deus te abençoe e que você decida ser uma pessoa espiritual, onde você não é contaminado pela mosca, mas você santifica a mosca. Shalom a todos.